Graça e paz, família. Forte abraço a todos. Que o Senhor nosso Deus, que é rico em bondade e misericórdia, faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e nos dê paz sempre, a paz de Cristo Jesus, o Senhor, guardando as mentes e os corações. Amém? Graças a Deus. Nós estamos aqui ainda em São Roque, né, do Canaã, e um privilégio estar com os irmãos, uma grande alegria. Deus tem abençoado bastante e muita revelação, muita comunhão, muitos vínculos sendo firmados, um grande privilégio, uma honra mesmo poder estar com os irmãos aqui. E essa madrugada a gente deve estar retornando para Brasília e Goiânia e ter um tempo precioso ali. Amanhã é um dia muito especial, nós vamos ter um encontro em Brasília para falar um pouco mais sobre a questão do idoso no Brasil, Instituto da Parentalidade Prateada. Então anota aí, Instituto da Parentalidade Prateada, entra lá, nós já temos aí nosso Instagram, informações, e você que tem interesse em saber dessa questão do idoso, da velhice no Brasil, entra lá e linka lá, né? Passa a seguir, seja um seguidor do nosso Instituto aí de Parentalidade Prateada. Um tempo muito precioso. Um forte abraço para os irmãos aí em Brasília. Se Deus quiser, assim, a gente cumprir esse horário aí, vai ser bastante apertado, mas se Deus quiser a gente tá junto aí pela manhã, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, mesmo que você não ache que velhice é um problema diretamente seu, mas com certeza todos que estão aqui podem estar enfrentando desafios aí com pais, com avós, e sem saber direito como tratar disso, como encarar e como ter nesse momento da vida uma perspectiva saudável, proativa e abençoada. Então, em nome de Cristo Jesus, acompanhe a gente lá, passa a ser um seguidor do Instituto, mesmo que você, como eu disse, não tenha idade para isso, mas com certeza isso é algo que afeta a vida de todos nós, tá bom? Quem está falando aqui é um velho. Então, da parte dos idosos, dos velhos, é um convite, é um desafio. Tá bom? Para a gente estar junto aí nesse processo. Em nome de Cristo Jesus, a gente está compartilhando aí a luz do princípio que a gente discerniu aqui, né, do domingo. No domingo a gente falou sobre o princípio da concentração, do adensamento, né, como é que Deus trabalha a partir do adensado para o expandido, para o multiplicado. O pessoal está reclamando, a Renata está falando que o som está ruim aí. E aí, ó, a parentalidade prateada acabou de entrar aí, ó. Então, seja nosso seguidor aí no Instagram e esteja em oração por nós. Tem barulho de grilo aqui mesmo, som de meio que de cigarro aqui. Então é isso aí, talvez é esse o som que você está discernindo aí, tá bom? Então tá aí, ó, maravilha. Então ó, a Monize e o Márcio estão falando aí, ó, boa noite, pastor, divulga nosso encontro aí. Eu estou acabando de divulgar, acabei de falar sobre isso, sobre esse encontro amanhã, e vai ser um tempo assim muito abençoado lá em Brasília, vai ser bênção, tá bom? Graças a Deus. A gente vai ter um tempo de oração agora. Quero orar pela casa do meu amigo Silvio e da Marta. Então, estão lá vivendo uma vez mais desafios na área da saúde, né? O Silvio tem com a saúde assim bem fragilizada, e a gente quer orar uma vez mais pela casa dele, para que tudo aconteça, né? Dentro daquilo que é o propósito, o desígnio de Deus para todos nós, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse tempo de família, de comunhão. Obrigado, Pai, obrigado mesmo por esse tempo que temos
ânimo, de disposição e fé na vida dos irmãos. Guarda o Silvio do mal, Senhor, que ele possa atravessar esse vale de dor, de angústia, de sofrimento, em perfeita e plena paz. A casa dele, os filhos, ó Deus, sejam alcançados mesmo pela revelação do teu reino. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus, privilégio de mesa, privilégio de a gente estar junto aqui. Estão falando aí que deu uma pausa aí. Enfim, nós estamos orando aqui pela causa do Silvio e pela vida dele, da Marta, declarando mesmo a bênção de Deus sobre a vida deles. Amém? Então nós estamos meditando aqui, a gente está meditando aqui sobre esse princípio revelado através da vida de Gideão. E ontem, lendo o texto, a gente viu aqui, né, que Gideão foi encontrado engajado, compromissado, disposto. Eu vou deixar os comentários aqui hoje, meu amado, para que a gente possa ir acompanhando aqui. Se tiver algum problema, a gente ter tempo de corrigir, tá bom? Hoje eu vou deixar os comentários correrem aí. Enfim, e aí o Gideão está lá malhando o trigo. Então a gente compartilhou ontem sobre isso, né? Sobre que Deus chama pessoas que estão compromissadas, que à sua maneira estão engajadas, têm atitude de enfrentar o problema. Pessoas que não lamentam, pessoas que não murmuram, pessoas que não se vitimizam, mas que se comprometem, que vão lá e assumem, se empenham, se dedicam. Amém? Forte abraço aí, Mateus, Rezende, de Timóteo, vivendo um momento de muita alegria, muito milagre aí. Você, o Daniel, boa viagem para vocês aí. Estão embarcando para Espanha, Portugal e Reino Unido. Uma viagem assim que Deus está Deus está falando assim para que vocês sejam luz nesse lugar aí, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Vai ser um tempo assim maravilhoso. O Mateus está dando notícia aí que, graças a Deus, a gente conseguiu publicar, né, 2 livros e estão levando esse material lá agora em espanhol e inglês. Tá bom? Graças a Deus. E aí a gente compartilhou ontem sobre isso, né? Sobre postura, sobre engajamento, sobre responsabilidade. Então, o tempo é difícil, a maneira dele, o Gideão estava enfrentando o problema. Então, não é uma questão só do certo ou errado, é uma questão do que é bom. Então, pessoas que o engajamento, a responsabilidade, o enfrentamento. Então, Deus não aprova a covardia, Deus não aprova a recusa. É muito difícil, às vezes, para a gente entender isso, porque isso desafia a nossa cultura, né? Mas Deus diz assim: eu queria que você fosse frio ou quente. Então, esse lugar medíocre, esse lugar mediano, esse lugar sem posicionamento, sem atitude, sem compromisso, Deus diz que isso causa ânsia de vômito. Eu demorei a entender isso na minha vida. São poucas coisas, às vezes, que me produzem sentimentos assim difíceis de administrar. E uma das coisas que me causa assim, um sentimento muito difícil, assim, uma coisa assim, uma rejeição mesmo. Ó, parece que deu uma travada aí. Travou. Será que voltou? Está travando, né, Rosália? Vê se voltou aí agora. Travou, eu parei, ninguém perdeu nada. Então tá bom. E aí, estamos falando aí que está normal. Então é o seguinte, se tem uma coisa que causa ânsia de vômito em Deus, uma repulsa, né, que Deus não digere, nem o próprio Deus digere isso,
é essa posição de pessoas que de forma medíocre criticam, condenam, julgam e se isentam. Gente que às vezes identifica o problema, mas sem nenhum senso de responsabilidade. Gente que denuncia, às vezes, realidades, mas ele mesmo não se envolve no processo. Então Deus diz que essa coisa morna, essa coisa mediana, essa posição mediana, de não entender o desafio, o compromisso, de não enfrentar as realidades, né? Então, às vezes, algumas pessoas vêm conversar com a gente e elas vêm falando vocês, né? Vocês. Eu tenho visto esse problema, eu tenho visto aquele problema, eu tenho visto essa dificuldade, aquela dificuldade, e é um vocês, né? Então, vocês não vão fazer alguma coisa, precisam fazer alguma coisa, o que vocês vão fazer a respeito disso? Então, isso na vida de um líder, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é inadmissível. Então Deus vai lá e escolhe Gideão, e chama Gideão, identifica Gideão, fala com Gideão, porque ele está lá enfrentando. Chamou Paulo, porque Paulo estava enfrentando. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E aí na conversa, né, a gente identificou o cenário, tratamos aqui uma aplicação pedagógica do processo. Eu quero ler agora só um versículo. E aí no versículo 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amados, daí para frente, o Gideão vai começar a se explicar por que ele não concorda com essa declaração. Ele vai falar que é o menor, ele vai falar que vai difícil, e aí o anjo repete para ele. O Senhor se voltou para ele de novo e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem está enviando você. E de novo Gideão volta na conversa: como é que eu posso libertar? Eu sou menor, eu sou o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. E Deus diz: certamente estarei com você e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não é o que a gente pensa de nós, não é o que as pessoas dizem de nós, não é o que nós aparentamos ser, não é o que nós gostaríamos de ser, não é o que nós achamos que deveríamos ser, mas é o que Deus diz que nós somos. Não é a minha opinião, não é a minha experiência, não é a minha capacidade, não é a minha hereditariedade. Então Gideão apelou para tudo, ele apelou para as emoções, ele apelou para a história, ele apelou para as circunstâncias, ele apela o tanto que a situação estava difícil, ele até acusa Deus e fala assim: onde estão os milagres que o Senhor sempre falou que teria e que cuidaria do nosso povo? Então, às vezes, quando a gente não entende aquilo que é a palavra, a eternidade, o nome que Deus nos deu desde a eternidade, a gente responsabiliza tudo e todos. Então é Deus que não está fazendo a parte dele, sou eu que sou pequeno demais, nasci numa casa menor, então eu sou a menor das tribos e eu sou o menos importante da menor tribo. E Deus diz assim: o Senhor é com você, guerreiro, corajoso e valoroso. Fé, amados, é a certeza das coisas que ainda não se veem. E fé não é a certeza das coisas que não se veem, como a vitória de Gideão sobre os midianitas. A fé não era para que o Gideão visse uma vitória. A fé não é a certeza das coisas que não se veem fora de nós. A fé é a certeza das coisas que não se veem a respeito de nós. Vou repetir. Fé não é a certeza das coisas que se veem fora de nós.
fé é a certeza das coisas que se veem em nós. Se nós não tivermos profunda convicção e fé a respeito daquilo que Deus declara que já está em nós, não são as coisas fora de nós que vão resolver essa questão. E às vezes nós estamos esperando que a fé é a certeza daquilo que virá, sendo que a fé é a certeza daquilo que através de nós se revelará. Vou repetir. Fé não é a certeza a respeito daquilo que a nós virá. Fé é a certeza daquilo que através de nós se revelará. Fé é a certeza da semente da qual nós fomos gerados, a palavra que Deus deu e o nome pelo qual Ele nos chamou. Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, ele diz: uma coisa transformou radicalmente a minha vida. Porque agora as coisas que eu tinha expectativa fora de mim, todas as referências externas da minha vida, deixaram de ser relevantes a partir da convicção interna a respeito do nome e do chamado que Deus me deu. Então o salmista diz assim: então para mim agora, longe ou perto, alto ou baixo, fácil ou difícil, claro ou escuro, deixaram de ser coisas relevantes. Porque para mim agora o relevante é que Deus me conheceu na eternidade, Ele sabe exatamente da substância da qual eu fui feito. Então o que interessa não é a forma que Deus me deu. O que interessa é o barro, a natureza, a pedra da qual nós fomos tirados. Então é isso que Deus diz lá através do profeta Isaías: olha e veja de onde você foi tirado, de que pedra você foi formado, de que substância você foi composto. Então olhar para a pedra de onde eu fui tirado, da rocha onde eu fui tirado. Entender a minha origem, ter certeza daqui, a partir de onde Deus me vocacionou. Então Davi diz assim: quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, o Senhor me deu um nome, o Senhor me chamou. O meu propósito não foi definido. Ó, presta atenção, vou falar bem devagar. O propósito da minha vida não foi definido a partir das qualidades que Deus viu em mim. O propósito de Deus na minha vida foi definido a partir das virtudes que Ele colocou em mim. E aí, a partir da virtude que Ele colocou em mim, Ele me colocou diante de um desafio que é compatível com a virtude a partir da qual eu fui formado. Então a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. É a firme convicção daquilo que se espera. Daquilo que se espera de quem? Dos filhos de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que é o mundo, é a criação que está à espera dos filhos de Deus. E não que nós que estamos à espera de alguma coisa na criação. Então muita gente acha que a fé é a certeza das coisas que não se veem na expectativa daquilo que ele vê na criação. Foi isso que o diabo fez conosco. O diabo fez a gente olhar para a criação como quem tem expectativa. O diabo fez a gente olhar para a criação como alguém que vai receber dela. E não é isso, amados. Não é a criação que vai nos oferecer alguma coisa. Somos nós que vamos dar sentido a ela. Então o Senhor é contigo, guerreiro, valoroso e corajoso. E por mais que a gente queira argumentar com Deus, por mais que a gente queira dizer, por mais que a gente queira encontrar motivos para se isentar dessa responsabilidade, é Deus que está dizendo. Ele insiste, sou eu que estou te enviando. Então isso não é um chamado, isso é um envio. Deus está chamando aqueles que Ele previamente enviou, Ele destinou para isso. Então é por conta de um destino que Ele já nos deu, um propósito que Ele já estabeleceu, agora Ele vem nos chamar, mas Ele chama como quem nos envia. Se Ele nos envia, Ele envia a partir dEle mesmo, da sua origem, da sua natureza. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, guerreiro, guerreira, valoroso, valorosa.
Levanta desse lugar muitas vezes morno que a gente se encontra, esperando que as coisas melhorem, esperando que as circunstâncias sejam favoráveis, porque na verdade não somos nós que temos que esperar, não somos nós que temos que esperar que as circunstâncias mudem para que a gente consiga cumprir o propósito de Deus. São as circunstâncias que estão à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então aquela desordem toda estava à espera de um posicionamento, de uma atitude, de uma convicção e de um movimento do Filho de Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Não é o que a gente sente. Não é o que a gente pensa. Não é o que as circunstâncias indicam. Não é o que as pessoas dizem. Não é a conclusão que foi tirada a respeito de nós. Não é a conclusão que o mundo tirou a respeito de nós. Não é a conclusão que nós mesmos chegamos a respeito de nós. O Gideão, diante de todo o histórico, de todas as suas vivências, o Gideão, a partir das suas experiências pessoais, ele tinha muitas conclusões, ele tinha entendido muita coisa. Eu tenho sido muito impactado com o fato de que as pessoas estão querendo sempre entender e não conhecer. E essa necessidade de entender está causando dificuldade das pessoas conhecerem. Amém, amados? Então Deus está levando Gideão a conhecer o que de Deus se revela, para que ele consiga enfrentar o que ele não consegue entender. Porque a partir do seu entendimento, ele chegou a conclusões equivocadas a respeito de si próprio. Muita gente querendo entender Deus está chegando a conclusões equivocadas a respeito de Deus. Conclusões equivocadas a respeito da vida, conclusões equivocadas a respeito das pessoas, conclusões equivocadas a respeito das relações. É por isso que a gente se vitimiza tão facilmente de uma relação difícil. Porque a gente quer entender como é que pode estar acontecendo aquilo com a gente, já que a gente se dedicou de maneira tão sincera. A gente se empenhou tanto por certas coisas e agora as coisas não parecem ser aquilo que a gente esperava, então nós estamos tentando entender. E o Gideão estava tentando entender. Gideão estava tentando entender. O que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Como é que se dará? E ele diz, vá com a força que você tem. Não é vai com a força que eu ainda vou te dar, vai com a força que eu já te dei. Amém, amados? Deus já nos chamou, nos vocacionou, nos deu um nome, agora Ele está colocando diante de nós circunstâncias, situações desafiadoras, para que pela fé as coisas invisíveis se tornem visíveis. Então não é vai com a força que você não tem, não é vai com a força que eu ainda vou te dar, não é vai com a força que você precisa, vá com a força que você tem, guerreiro valoroso, porque sou eu que estou te enviando e eu estarei contigo, diz o Senhor. Amém? Graças a Deus, um grande privilégio. Eu quero terminar hoje aqui excepcionalmente, fazendo mais uma oração aqui pela vida do André. E o André é um irmão querido aí da gente, da Elza Cristina, então que o Senhor possa estar derramando bênção e virtude aí sobre a sua casa, viu, Cristina? Sobre a vida do André. Pai, muito obrigado pelo teu amor, por mais esse dia de comunhão e fé. Que o óleo fresco do teu Espírito seja sobre a cabeça do André, Pai. Seja sobre a cabeça dele, para que ele possa, nesse momento agora de desafio, de angústia, de perplexidade, receber mesmo no coração, no íntimo do coração, o testemunho de que ele é teu filho, Pai, chamado desde a eternidade, para te conhecer. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então vamos conhecer mais a respeito do que Deus diz a respeito de nós, em lugar de ficar entendendo por que é que essas coisas estão acontecendo conosco. Tá bom? Vai na paz.
Então, se Deus quiser, amanhã a gente está junto aqui para mais um tempo de mesa, de comunhão. Um forte abraço. Fica na paz.